Batalha espiritual, jejum. Você precisa dessa arma. Texto áureo, Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração, não as vestes. Volte-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. De todas as armas poderosas que Deus concedeu ao seu povo, a mais negligenciada e esquecida na igreja hoje é a poderosa arma do jejum. Poucos cristãos entendem o impacto tremendo que o jejum tem na dimensão espiritual. Não percebem a necessidade e recusam-se a disciplinar a sua vida, deixando de levar os apetites do corpo à submissão plena a Deus durante os períodos de oração. Como guerreiros espirituais, no final dos tempos, nós devemos usar essa arma do jejum. É parte vital de nosso equipamento como soldado. Sem ele, nós não estamos plenamente equipados nem preparados para a batalha. A utilização da arma poderosa do jejum libertou nações inteiras das mãos do inimigo. Elas voltaram-se para Deus e tocaram seu coração, evitando o juízo divino. Jesus reconheceu o poder tremendo do jejum. Antes de iniciar o seu ministério, foi levado pelo Espírito para o deserto, onde fez um jejum de 40 dias. Ele jejuou a fim de consagrar-se para a missão que Deus lhe incumbira. Foi um meio de humilhar-se e de reconhecer a sua total dependência de Deus, a fonte de sua força. Foi uma maneira de receber a direção e a revelação divina, concernente à vontade e ao propósito do Pai. Foi uma forma de preparar-se para enfrentar e derrotar o inimigo. Essa é a única ocasião em que vemos o Filho de Deus jejuando durante o seu ministério terreno. A lei que os judeus cumprem exigia que eles jejuassem no dia da expiação. Levítico 23, 27 vai dizer isso. E 4 vezes durante o ano, para recordar os 4 eventos principais ligados à destruição de Jerusalém, conforme Zacarias, capítulo 8, versículo 19. Eles também jejuavam no 10º mês para recordar o princípio do cerco, de 2 Reis, capítulo 25, versículo 1. E também no 4º mês para recordar a queda da cidade, descrita por Jeremias no capítulo 39, versículo 2. No 5º mês, para também recordar a destruição da cidade e do templo, dito em 2 Reis, capítulo 25, versículos 8 e 9. E também jejuavam no 7º mês para recordar o assassinato de Gedalias, descrito em 2 Reis, capítulo 25, versículo 25. Um dia, os discípulos de João Batista perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão.
Mateus, capítulo 9, versículo 14 e 15 é a resposta de Jesus. Porque a resposta de Jesus ela é muito significativa para a igreja nos dias de hoje. Jesus referiu-se a si mesmo como noivo e aos discípulos como convidados do noivo. Em essência, ele estava dizendo que enquanto estivesse com os discípulos, não era hora de jejuar. O jejum está associado a um tempo de tristeza e de choro. Enquanto Jesus estivesse com eles, não era tempo de lamentar, mas de alegrar-se. O reino de Deus havia chegado, e enquanto ele estivesse com eles, era tempo de júbilo. Entretanto, Jesus falou de um momento em que ele, o noivo, seria levado. Então, haveria um tempo de lamento, isto é, de jejum. O tempo ao qual Jesus se refere nesse versículo é hoje. O noivo nos foi tirado. Jesus subiu ao céu e agora é o tempo designado para que a igreja jejue, preparando-se para a sua volta, para o dia do Senhor. A nossa postura na colheita do final dos tempos é de rosto em terra diante de Deus, chorando, com dores de parto, intercedendo. Pelo seu Espírito, Deus está conclamando o seu povo, primeiramente, a arrepender-se e para interceder a favor dos perdidos. Ao usarmos a arma da oração, devemos também ativar a arma do jejum. Essas duas armas funcionam juntas para romper barreiras e vencer a resistência organizada pelo inimigo. O jejum fortalece e intensifica as nossas orações. Haverá tempos em que, mesmo após dias de oração, os céus ainda parecerão de bronze e nós não seremos capazes de penetrá-lo para receber a sua resposta. Mas nós somos capazes de romper barreiras e pedir a vitória se utilizarmos a arma do jejum, humilhando-nos diante de Deus por meio do jejum e da oração. Pelo seu Espírito, Deus está convocando o seu povo. Toque a trombeta em Sião, decrete em jejum santo, convoque uma assembleia sagrada. Dito em Joel capítulo 2, versículo 15, santificar significa separar. Para Deus, temos de começar a separar o jejum, temos de aproximar-nos de Deus consagrando-nos para a sua obra, a obra que Ele nos mandou fazer, humilhando-nos diante dEle, arrependendo-nos de todos os nossos pecados e de nossa desobediência. O jejum que Deus honra é o que começa com humildade e sinceridade. No Antigo Testamento, os judeus, eles rasgavam as suas vestes em sinal de dor e de tristeza. Os que estavam jejuando costumavam não só rasgar as suas vestes, como também vestir-se de saco e jogar cinza sobre a cabeça para demonstrar a sua tristeza e em sinal de lamentação. No entanto, era possível praticar os atos exteriores do jejum sem verdadeiro arrependimento. Deus deseja que o seu povo hoje se volte para Ele de todo o coração e com jejum. Jejuar não é simplesmente deixar de comer por um determinado tempo. Envolve humilhação diante de Deus, envolve tristeza genuína pelos nossos pecados e um coração arrependido. Envolve disposição para se afastar dos maus caminhos, de toda atitude errada
de todo pensamento mau, de todo desejo maligno, enfim, de tudo que desagrada a Deus. Enquanto nos prepararmos para a volta do Senhor, é o nosso dever dispor a mente e o coração e separar períodos de jejum para chorar diante dele, pedindo-lhe que exponha todo o pecado existente em nossa vida para então lamentar, confessar e arrepender-nos de nossos erros. Depois de jejuarmos, de nos lamentarmos pelos nossos pecados, Deus nos levará a outro nível, no qual o Espírito nos impelirá a jejuar, chorar e lamentar pelos pecados que adentraram a igreja, as nossas comunidades, as nações e infestam o mundo todo nos nossos dias.